volta. Então vamos ver agora se a gente consegue falar com o nosso querido Fiuza, diretamente do Rio de Janeiro. Fala, Fiuza! Fala, Emílio. Um grande prazer estar em contato com a equipe de Os Pintos nos Is. Tem direto ao pinto. É verdade. Vai lá, o Zuckerman Eu já quero chegar aqui porque tá todo mundo falando da Copa América, dessa polêmica. Eu gostaria da sua opinião. Tem que ter ou não Copa América? Porque os jogadores estão falando que não. A Rede Globo também fala que não. Quais são os interesses de quem não quer que aconteça essa competição, meu querido Fiuza? Rapaz, eu acho que é o seguinte, ou você tem o futebol, né, dentro dos padrões que estão colocados aí, são padrões aí que se chegou de segurança sanitária, ou de suposta segurança sanitária, né? Ou você tem ou você não tem. O que a gente percebe hoje é que nós tivemos, vou dar um exemplo, são várias competições, né, mas vou dar o exemplo da Copa Libertadores da América, né, mesmo continente. A fase de grupos, só a fase de grupos da Copa América, que tinha 7 times brasileiros, fora aquela fase pré-Libertadores, teve 21 times estrangeiros jogando no Brasil. Né? E eu acho que é a mesma coisa. É até, num certo sentido, tem um controle até mais difícil, porque não serão times. A Copa América são 9 times que vêm, né? 9 seleções. Ali são 21 e eles vêm e voltam, toda essa questão de aeroporto, de estadia, de hotel, de transporte. Então, eu acredito que é isso. Se você acha que não pode haver esse tipo de competição, não pode haver nenhuma dessas aí que tem havido. Eu acho que a verdade é o seguinte, os caras não querem jogar a Copa América. Normalmente, o jogador que joga na Europa, ele quer descansar, ele não quer estar na Copa América, estão usando isso aí, politicamente o cara está usando a Copa América e os jogadores querem dar um migué, porque eles não querem, na minha opinião, isso. Agora, deixa eu perguntar, Fiuza, você está lançando uma livraria? É uma livraria virtual, né? Acho que ficou... não sei se a conexão caiu de novo aqui. Não. Tá ok. Aqui para mim tá ok. Tá? Aqui sumiu só o retorno de vocês de imagem. Vou seguir falando então. Hoje em dia é tudo virtual, né, Emílio? Então, eu tive uma experiência já até estive no Pânico, no Morning, com outros lançamentos anteriores, em que já vinha essa questão, né? A livraria física perdendo peso, né, na divulgação, e as virtuais, as grandes, né, já atuando principalmente aí para distribuir. E aí hoje tem essa questão das redes, dos seus canais, então eu vou fazer uma live amanhã no meu canal, às 9 da noite, para fazer um debate sobre o Fake Brasil, que é o meu lançamento mais recente, e mostrar essa livraria, que tem os meus outros títulos e também outros títulos oferecidos aí por esse distribuidor. Boa. Então amanhã, 9 da noite, vai ter uma live com o Fiuza, lançando a sua livraria virtual, e agora já pode comprar direto na livraria dele, que ele vai explicar amanhã. Mais perguntas? Eu tenho. Eu queria perguntar para você, Fiuza, sobre os e-mails do Fauci, que foi muito pouco falado aqui, vocês abordaram muito bem no Pingos. Queria que você explicasse o que tem de grave nesse vazamento desse e-mail do Dr. Fauci, o tão respeitado Dr. Fauci. Tá, eu só vou repetir para o pessoal da técnica que eu continuo sem retorno de imagem de vocês, tá? Mas o som eu estou ouvindo bem, se vocês estão me vendo e me ouvindo, eu vou seguir. Tá, vamos pelo áudio que acho que funciona Tranquilo. melhor, tá? Beleza. Tudo bem. Bom, aí, desculpa, eu não sei quem fez a pergunta. Foi o Alba. Salve, Alba, grande Alba. Aí é o seguinte, nós estamos, né, Alba, aí há um ano, quase um ano e meio, navegando aí em mares turbulentos e com nenhuma visibilidade, né? Então, tudo bem, acho que é um flagelo, é uma situação sem precedentes, né? Uma pandemia, enfim, com milhões de coisas que não se podia saber, um vírus novo, e a gente está aí, né, tateando. Só que o problema é que também já há quase um ano e meio, nós tivemos que começar a duelar com certezas, né? E certezas que eu sempre desconfiei, porque estava muito cedo para ter aquelas certezas, né?
E boa parte dessas certezas, dessas premissas que apareceram aí, com uma solidez que eu sempre achei esquisita, proviam do doutor Anthony Fauci, que é uma espécie de showman dessa pandemia. Eu sempre desconfiei desse personagem, né, pela maneira de afirmar, ele sendo um dos proponentes, por exemplo, do lockdown, que é uma coisa que a gente já cansou de falar, quer dizer, o lockdown em si não é nada, ele é um slogan, né? Quer dizer, as possibilidades de isolamento, de distanciamento com critérios, etc., são evidentemente, como em qualquer situação de contágio, necessárias e precisam ser calibradas, reguladas e criadas em políticas públicas de acordo com a região, etc. Mas o que a gente viu não foi isso, né? O que a gente viu foi um mergulho quase místico, né, nessa ideia de que a humanidade poderia se proteger em casa, né? Haveria um lugar seguro. Seguro de vida seria você não sair à rua e o vírus ia passar. Isso não é verdade, né? Isso a gente observou e constatou que não é verdade. E o doutor Anthony Fauci estava, né, à frente desse tipo de proposição desde o início, como várias outras, né? O mais importante, eu acho, dos e-mails, quer dizer, o mais revelador, é que nós tivemos ali a constatação, aquilo que parecia, né? A gente falou muito nos Pingos nos Is sobre isso, mas a questão da origem do vírus era evidentemente controversa desde o início, porque virologistas, especialistas, cientistas também respeitáveis traziam, olha, não dá para cravar que isso provém de um mercado de carnes, de um mercado de animais, né? São várias as possibilidades. E havia lacunas, né? Essas lacunas que todos os especialistas já trouxeram, a falta do hospedeiro intermediário para ver aquela evolução para aquele tipo de contágio do SARS-CoV-2 entre humanos. Só que o Anthony Fauci estava, na minha opinião, por trás de um esforço para negar a possibilidade da controvérsia, né? O que, em termos de ciência, é fatal, né? Você não pode discutir. Uhum. E aí os e-mails trazem não só, né, esta indicação de que sim, havia experiência de manipulação de laboratório naquele mesmo vírus, naquele mesmo percurso biológico ali, e havia também as conversas desse mesmo Dr. Fauci com o dono do Facebook, por exemplo, falando, olha, vamos colocar uma diretriz aqui para rebater, para barrar o espaço dessa outra discussão que começou a ser trazida com esses termos, do negacionista, né, daquele que rejeita a ciência. Eles criaram uma lenda, né, de que uns estariam ao lado da ciência e outros estariam negando a própria tragédia, né? Isso tudo apareceram outras coisas também, quer dizer, evidentemente que o próprio Dr. Fauci passou a ter que admitir que o governo dos Estados Unidos estava certo ao investigar a origem possível de laboratório do vírus, ele tendo sido aquele que mais trabalhou pela construção de uma verdade, né? Muitos foram aí esculhambados e perseguidos, né, nas redes sociais por falar que era controversa a origem do vírus. Ele dizia, não é controversa, veio do mercado, veio da natureza, não tem, isso tudo é teoria conspiratória. E essa e outras premissas caíram por terra com o vazamento desses e-mails. Mas aí ficou complicado, porque agora apareceu os e-mails do Bill Gates com ele, do Zuckerberg com ele, então fica isso aí. E você acha que isso aí vai ser revelado uma hora, ou não tem jeito de entrar na China, ou isso vai ficar por isso mesmo, que agora tem vacina, já está diminuindo no mundo, acredito que a gente vai passar por aí. Você acha que uma hora isso vem à verdade, ou vamos sempre ter essa dúvida, sempre vai ficar essa dúvida, esse terror na nossa cabeça? Emílio, a tua pergunta é a mesma que eu faço assim, desde o começo. Quer dizer, a gente deixou de contar com as instituições, né, para essa expectativa que você tem, que eu também tenho, né? Vamos chegar aí a entender um pouco melhor o que está acontecendo. A gente teve uma experiência muito ruim disso no último ano e meio. Eu estou falando de ciência e estou falando também de mídia, né, e de instituições em geral. A gente teve um obscurantismo mesmo. Eu uso muito essa palavra, mas é porque ela é quando você está
a sombra da civilização, né? Quando você está fora da luz. E muitos desses, né, barrando o debate em nome da luz. Alguns falavam até em iluminismo e etc. Então, o que eu acho é que agora, né, a gente está começando a ter a possibilidade do senso comum acordar, né? Porque se o senso comum acordar, esses personagens, essas instituições vão ser forçados, sim. Eu já falei disso várias vezes, Emílio. Como é que você vai ficar seguro num mundo que tem um regime ditatorial, de onde provém essa pandemia? Ficou patente que esse regime ditatorial escondeu o início da propagação do vírus, portanto, ele é o responsável pela propagação em escala mundial. Havia essa tese da possível proveniência de experiência de laboratório, e nós falávamos disso, e vocês sabem o preço que se paga, que se andou pagando. Então, a questão sempre foi essa: como é que você vai confiar num território que é indevassável, né? Num território onde existe um regime ditatorial que você não pode auditar, que você não tem essa questão da accountability, governança? Esquece, ali é ditadura. Então, é claro que, chegando ao centro da questão que você levanta, que é a mesma que eu levanto, para você chegar a um nível saudável de controle e transparência, a China teria que deixar de ser uma ditadura. Porque enquanto ela for uma ditadura e puder abrigar experiências que ninguém nunca vai saber, o risco vai estar presente. Boa. Olha, de Fiuza para Fiuza agora, tá? Representante aqui dos Pintos, tá, Guilherme? Queria te perguntar, porque a gente fica com a nossa obra consolidando alguns bordões também, a gente é conhecido por isso, né? Porque esse jornalismo funerário, junto com a seita da terra parada, né, com as suas covardias demagógicas, essa ética de 1,99 com esse moralismo epidemiológico de quinta categoria, unido com esses terroristas de jaleco, vem prendendo o povo em casa enquanto eles ficam curtindo a boa vida. Né? Isso literalmente carpe diem na vida desses caras, enquanto o povo trabalhador está amargurando aí o ônibus lotado. Então eu queria te perguntar em relação a The Economist, essa publicação que adora meter o bedelho aqui no noticiário brasileiro, e te perguntar sobre a última publicação deles, que teve até uma altercação com a Secom, e eles dizendo que it's time to go, é hora de ir embora para o governo Bolsonaro. Qual foi sua percepção, a nossa percepção, em relação a essa pataquada que eles estão fazendo? Esse cara é um gênio, realmente eu me vi no espelho, aqui estou até sem imagem, presta atenção. Mas tá muito bom. Não, é isso aí, eu acho que há uma controvérsia, né? É o Marinho, lógico, né? Porque eu não tô vendo a imagem. Mas eu acho que está assim, a gente tem uma diretriz aí de política econômica, né, que é o principal sempre, né, e eu faço sempre essa ressalva também, porque já tivemos equipes aí capazes, pródigas até, na arrumação da casa, digamos assim, em outros momentos, em vários outros momentos. No período Fernando Henrique foi quase o tempo todo, apesar de ser um período muito turbulento, por crises externas e implantação do Plano Real, mas a gente tinha ali quase o tempo todo, antes disso muito pouco. No período Lula a gente teve, no começo, né, os 2 primeiros anos do Lula foi um período de uma equipe que fez a transição com a equipe do Pedro Malan, né, e funcionou, né, era gente boa, depois caiu no governo do PT, na roubalheira, no fisiologismo e tal. E depois, no período Temer, também tivemos, e no período Bolsonaro também existe, né? Assim, sem querer fazer a avaliação completa do governo, mas existe uma equipe sólida, que tem uma agenda muito boa, e essa agenda, por incrível que pareça, dentro de uma tempestade perfeita, ela tem resultados, né? A gente está vendo, o mercado responde a isso, tem respondido ao longo desse período aí, né, com oscilações, mas agora, recentemente, a Bolsa voltou a demonstrar muita confiança, né? Então, é isso, não tem mistério. A equipe do Paulo Guedes, que é uma escolha do presidente, mas, enfim,
quem sabe fazer, o próprio presidente já disse isso várias vezes, aquela imagem do posto Ipiranga, ela sabe trabalhar. Então, se a tempestade perfeita não impediu, né, que seguisse com a agenda de reformas, a gente continua nelas. Os indicadores macroeconômicos, eles mostram, né, como disse o próprio Paulo Guedes, né, os sinais de vida foram mantidos, né, até na capacidade de gerar emprego, apesar de toda a perda de postos, né? Então a gente sente isso. E a imprensa, uma parte da imprensa, o Wall Street Journal, por exemplo, registrou essa pujança, essa possibilidade de retomada do Brasil. Alguns outros também fizeram. A OCDE classifica a Argentina como o mais problemático, né, aqui na região para a retomada. Então é isso, a controvérsia sempre há, a caricatura do Bolsonaro, né? Muitos usam, inclusive na área ambiental, por exemplo, de Amazônia, né? É muito usado por aqueles que estão querendo fazer mais política, né, do que política pública. A caricatura do Bolsonaro, aquele negócio, a sombra fascista, não sei o quê. Mas em termos reais e concretos, acredito que a comunidade internacional, a gente vê até pela postura dos investidores, da comunidade financeira, ela percebe que o Brasil tem aí uma força para arrumar a casa ainda. Muito bem. O Bolsonaro se comunica mal, né? E a gente fala muito sobre isso. Essa é uma notícia que o Centrão recomenda que o Bolsonaro se profissionalize na campanha da reeleição. Ou seja, o Lula já tem um bom cara que faz a campanha dele. Você vê o Repare Bem, Ciro Gomes também está batendo nele. O que você acha desse conselho para o Bolsonaro já fazer a campanha, pegar um bom publicitário, sendo que no passado ele não fez absolutamente nada, ele usou o canal do WhatsApp, rede social, e foi assim que ele performou. Qual que é a tua opinião? Mais ou menos. Eu acho que o Bolsonaro vai continuar sendo Bolsonaro, porque ele é uma resposta a essa conjuntura estranha que a gente está vendo. Então, o Ciro Gomes pegou o marqueteiro do Lula, que ajudou o Lula a mentir, né? O sujeito que inclusive estava... O Acarajé. Tem a história do Acarajé, que ele vai lá pro Miraflores, no jatinho. Sim, exatamente. Maravilhosa essa história. Tem Só para lembrar, só. O João Santana é da quadrilha do Lula, ele foi preso, ele fez delação, ele estava no assalto do PT, né? E o Ciro Gomes foi esse cara que ele foi lá pegar, para aparecer com uma rosa. Então, sem comentários. Eu acho que o fenômeno do Bolsonaro é isso. Quer dizer, a gente está vendo aí muitos desta burguesia aí impertigada, né, cheirosa, horrorizada com os rudes no poder, mas eles estão fazendo aí, né, se associaram a uma barbárie nessa questão da comunicação, né? Estão todos juntos com o STF nessas tentativas brutais de cercear a voz das pessoas nas redes sociais. Então, é isso, o PSDB saudando a chegada de Alexandre Frota como uma reação ao fascismo, é tudo de mentira. E o Bolsonaro, na verdade, esse estilo dele, eu fico à vontade para falar, porque eu não apostava nada nisso, eu achava que o Bolsonaro era artificial, achava que era um representante de um segmento, realmente não apostava. Mas a gente tem que dar a cara a tapa. Depois, quando começou, a gente percebe que existe uma ligação dele com as pessoas, que ele tem ali um grau de verdade elevado, se não um juízo sobre ele e o que ele faz. E eu acho que, num ambiente em que as pessoas percebem que a imprensa, principalmente a antigamente chamada grande imprensa, se perverteu, né? Infelizmente a palavra é essa, né? Assim, caíram, a gente está falando do Fauci agora, né? Virou uma patrulha horrível, né? Virou uma imprensa marrom, virou um negócio de panfletagem, né? De supostas virtudes politicamente corretas, uma coisa intragável, né? Absurda. Eu não achei que fosse ver isso, né? E realmente... irritante. Por que você acha que esses caras, por exemplo, os progressistas, o cara vamos chamar de canhoteiro, os caras mais da canhoteiro, que sempre foram os caras. Por que ficou tão moralista? Por que esses caras viraram do puta? Hoje sabe, é um negócio Eles maluco. São conservadores. É um negócio maluco. Porque eu não acho que é canhoteiro. Eu rejeito essa dicotomia, Emílio, porque eu acho que ela é parte do truque, entendeu? Então, assim, por que esses caras, esses ricos,
burgueses, egoístas, avarentos, que querem tudo para si. Né? Você vê esse João Amoedo, né? O cara vem, o cara tem dinheiro, se apresenta então como um candidato independente, um homem liberal, né? Que poderia fazer o bem ao país. Ele vê a agenda que ele sempre propôs na mão do Paulo Guedes sendo tocada adiante e ele detona tudo. Ou seja, ele não tem espírito público algum, ele tem um projeto particular, me desculpe. E o que eu vejo hoje, né, nessa burguesada invernizada aí de progressista, é que eles são egoístas. Deu uma travada aí. Pra falar da Moeda, ele deu uma cortou travada. assim. Ah lá, voltou. Pode concluir. Voltou? Voltou. Dizendo que querem, na verdade, com esse moralismo, justamente, criar uma cartilha impositiva de suposta virtude. Então, cara, é muito fácil, eu sou contra o racismo. Acabou. Sou contra o racismo. Mas cadê isso? Tem que olhar na vida do cara, tem que olhar nas coisas que ele faz. Né? Então, assim, é uma burguesia que vive de maneira egoísta, quer tudo para si, quer grana, quer conforto, não quer viver numa sociedade comunista, não, mas fica afetando aí uma ideia de que é sensível, é consciente, contra os rudes, etc. Então, eu acho que isso tudo virou um ativo, infelizmente, né? Isso virou, quer dizer, você acenar uma banderola fajuta dessa, virou um ativo. Eu vi isso acontecer dentro da grande mídia. Né? E eu sou fã da grande mídia no seu período tradicional, enfim, não sei como nominar, mas alguns anos atrás. Né? Ela é muito importante, a democracia deve muito a ela, grandes pessoas, jornalistas, escritores, poetas, é um negócio... A imprensa sempre foi... Né, um entroncamento de inteligência, de gente com missão, com coragem, com verdade. Isso acabou. Eu espero que renasça, mas a verdade é que isso acabou. Virou um monte de trouxa fazendo um proselitismo meio politicamente correto. E por que é tão moralista assim? Porque só funciona assim. Só funciona se o cara se sentir com o poder de patrulhar você. Com poder por isso que aparece a agência de checagem, que dá um vexame atrás do outro, nessa linha do Fauci aí. Tratamento precoce, ivermectina, censura, corta a língua dele, corta a voz dele. Uma experiência clínica, né, que pode ser uma ciência em curso, eles querem barrar, né, querem barrar a discussão, barrar a experiência. Isso é uma coisa terrível, é autoritária e é realmente... apenas um verniz, né, Emílio? Não tem nada de ideológico nisso. Posso fazer uma Vai questão? Lá, pois não. Agora há pouco... O papo tá bom, hein? Fiuza, bom papo, hein, Fiuza? Demais. Agora há pouco o Rodrigo Maia deu uma entrevista aí dizendo que no eventual segundo turno com o Lula e Bolsonaro, que ele diz que não tende a votar nulo ou branco, que no segundo turno entre o candidato que ele considera democrático, que tem avanços importantes no Brasil, mas cometeu erros, e o outro que não respeita as instituições democráticas, e é óbvio que ele vai votar pela democracia, e disse então que votaria no Lula. Você acha que ele, como um cara sendo do centro, isso aí afeta alguma coisa o Bolsonaro, né, nessa chegada dele, que tardia, né, ao centrão? E onde que você consegue enxergar que ele vê que não existe respeito pela democracia com o atual presidente aí? O Rodrigo Maia não tem a menor importância, né? Ele é um personagem absolutamente irrelevante, né? Ele virou aí meio um despachante de certos grupos que o incensaram, né? A gente chegou a ver, né? Estávamos citando aí The Economist, a gente chegou a ver umas matérias de imprensa internacional que o Rodrigo Maia era o primeiro-ministro de fato do Brasil, era a promessa de renovação. Olha, eu não vou nem cansar a beleza dos espectadores e dos ouvintes do Pânico. Olha para a cara dele, olha para o que ele faz. Esse cara é um homem preparado com o espírito público, né? Ele é um despreparado, né? Ele nem gosta de gente, ele nem se mistura com gente, ele é um cara de gabinete. Talvez ele até possa se tornar um bom lobista, né? É uma coisa legítima, pode fazer. Agora, um político, um líder, ele não tem relevância alguma, né? Ele ficou ali na Câmara dos Deputados, queria ficar para sempre ali, porque ele é artificial, ele não tem voto, ele não tem representação orgânica, né? É um personagem
Na verdade, o Rodrigo Maia é um emblema desses tempos que a gente vive, né? Basta o cara dizer meia dúzia de frase idiota, supostamente politicamente correta, né? E ter aí algumas empresas de comunicação inventando que ele é um grande líder, que ele ocupa esse espaço, é bajulado aí por subcelebridades, não sei o quê, mas acabou. Essa página está virada. Então, esse personagem não tem relevância, a gente não precisa nem comentar. Agora, quem tem relevância, para a gente falar do que significa esta tentativa de lavagem de reputação do Lula, que é um ladrão, né, que foi condenado a mais de 20 anos por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, e não foi inocentado por ninguém, na verdade, a gente sabe que teve uma manobra do Supremo Tribunal Federal para fingir que quem julgou o Lula não tinha competência para julgar, o que foi uma manobra também que qualquer jurista respeitável duvida da sua idoneidade, porque a gente conhece a Lava Jato, a gente já leu, e a gente sabe que essas sentenças foram confirmadas pelo Poder Judiciário brasileiro inteiro, em todas as suas esferas. Então, em um dia, o Fachin apareceu com aquele relatório dizendo que aquilo não vale mais, e agora vocês entram, né, vocês que eu digo, né, esses novos áulicos do Lula aí, né, vem com essa história de que o Lula representa a democracia. O Lula é um ladrão, o Lula roubou, o Lula fez o povo sofrer muito. O Lula é o pai da maior recessão da história do Brasil por ladroagem e por inépcia também, porque era uma porcaria de equipe que ele tinha, ressalvado aquele período inicial que eu já elogiei e que eu acho que é devido mesmo ao início do governo dele, a consolidação do real. Depois virou aquele barata voa. Então, para assinalar a importância aí, né, quem realmente é relevante e está fazendo um papelão é o Fernando Henrique Cardoso, né, porque o Fernando Henrique tem um legado muito importante com o Plano Real. Não é verdade que o Plano Real seja do Itamar. O Fernando Henrique era o 4º ministro da Fazenda do Itamar Franco, soube montar uma boa equipe, soube levar essa equipe adiante. A implantação do plano era dificílima e ele regeu isso. Então, aqui todo o reconhecimento a isso. Mas ele não pode, a essa altura do campeonato, sancionar o Lula, porque aí ele está dizendo de fato que o crime compensa no Brasil. Boa. Certo. Fiuza, obrigado, cara. Obrigado pelo papo. Obrigado. Grande. Só que tem um problema, né? Os caras esquecem, né? A gente esquece muito rápido. Tá aqui pra lembrar. A gente esquece Brasileiro muito E a rápido. gente está aqui para lembrar, exatamente. Esquece muito rápido essas coisas. Obrigado pelo papo. Ó, mas é hoje a live, 9 da noite? É amanhã. Amanhã, 9 da noite, com certeza você vai estar lá. O Fiuza vai estar lançando o endereço. Onde é que é? É YouTube? É no meu canal no YouTube. Acho que dá para achar lá. youtube.com, entra no canal do Já Aproveite e põe lá para seguir. O Fiuza vai estar lançando a livraria virtual. A gente gosta dele. Esse livro dele é muito bom, que é o Fake Brasil, que você gentilmente mandou uma cópia e eu li nas minhas férias. Quando eu estava no México. Grande honra. Sem máscara. Eu estava sem máscara. Tomando no tequila México, e beijando tomando na tequila, boca. lendo o livro. Você estava na cobertura do hotel em Copacabana, Eu Eli? estava lá com calcinha apertada. E sunga frouxa. Eu, Marinho e calcinha apertada. Os três de Só sunga. que eu sou Fake malandro. news, fake eu news, sou malandro fake e não news. saio na O foto. Emílio pede pra desligar Entendeu? o celular. Cadê minha foto? Cadê a Pessoal, foto? modo avião. Põe no saco. Tava lá com calcinha, eu, Marinho e ele. É que ele achou que sem máscara não seria reconhecido. Passando o Banana Boat. O Marinho preparando uns drinks. Pina colada. Isso. Preparando o gin com Passando zimbro. o sandal nas costas do Dória. Guilherme Marinho. Fius. Tem essa intimidade. Você passou o sandal. Banana Boat, por favor. Só que ele passa, Italian ele passa Com aquele spray. Bela Rocha, Bela Rocha. No dorso. Fiuza, obrigado, cara. beijo. Obrigado. Obrigado, Emílio. Obrigado, Obrigado. gente. Um abração. Obrigado pelo. Terraplanista. Entra lá, segue o Fiuza. O canal dele é muito bom.